Glória a Deus. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de alegria de estar juntamente com os irmãos mais uma noite para adorar e para exaltar o Rei da Glória. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abre comigo o Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu o doutor Lucas, capítulo 14. Glória a Deus. Capítulo 14 e versículo 21. Glórias a Deus. 27, vamos ler a partir do versículo 27. Glória. Quem encontrou a glória a Deus? Está escrito assim: e qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vieram comecem a escarnecer dele ou a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, ó Pai amado, porque o Senhor é bom e as tuas benignidade e misericórdia dura para todo sempre. Essa pessoa entrou aqui, meu Pai, para te adorar. Essa pessoa entrou aqui, meu Deus amado, para te exaltar. Vai enaltecer o teu santo nome. Meu Deus querido, venha repreender todo impedimento, Senhor. Venha jogar por terra todo espírito ciúme, toda obra do mal. Vai jogar por terra toda inveja, meu Deus. Vai jogar por terra tudo aquilo que não presta. E fale com a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Aceita, meus irmãos, desenvolva as mãos e pode glorificar o Rei da Glória com bastante fé. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê o ministério dos irmãos do Rabino da Galileia, Jesus Cristo. A gente vai ver onde ele ia, afluía-se uma grande multidão. E tinha três tipos de povos no meio daquela multidão: pessoas para ouvir Jesus, pessoas para contar Jesus e pessoas para receber o milagre do Senhor Jesus. Mas eu creio que você veio aqui não só para receber o milagre, mas também para ouvir as maravilhosas palavras e as pérolas que são a palavra do Deus vivo. E a gente vai ver, meus irmãos, Jesus Cristo, aonde ele estava, a multidão estava junto. Jesus, ele vai ilustrar uma história sobre o preço para ser discípulo dele. Jesus vai ilustrar uma história falando sobre o preço, sobre como ser discípulo. E observa, meus irmãos, que Jesus vai dizendo: pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar. Eu estou pregando aqui, meus irmãos, para construtores de tudo, para construtores de edifício. Para você começar a fazer algo, uma obra, você primeiro chama o engenheiro, chama o pedreiro e assenta, para depois ver, organizar o terreno para começar aquela obra e ver se tem condição para acabar ela e ir até o final. Essa história aqui, meus irmãos, é espiritualmente falando. Quando você olha na Bíblia Sagrada falando sobre torre, a gente sabe, meus irmãos, que os reis e
assume a frente de Moisés, quando Moisés é morto, ele atravessa o rio Jordão, e a Bíblia vai dizer que ele dá de cara com a grande Jericó, e naquela grande Jericó tinha torres, a qual ficavam os sentinelas vigiando a entrada da cidade. Observa também, meus irmãos, que Nabucodonosor, na sua cidade, lá no Ur dos Caldeus, na Babilônia, tinha, meus irmãos, várias torres, vários sentinelas que ficavam ali sobre aquela torre, meus irmãos, naquele muro, a mais de 100 metros de altura, torre forte. Então a gente vai observar, meus irmãos, que Uzias, quando ele assume o reinado, a Bíblia vai dizer que ele assenta junto com peritos e calcula, meus irmãos, armas de perito criminal e levanta a torre no deserto para quando o inimigo de longe viesse ir para Jerusalém, de longe as armas eram acionadas e matava os inimigos a quilômetros de distância. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer para mim e para você, antes de qualquer coisa, qualquer decisão que você for tomar, primeiro você tem que assentar, você tem que calcular para ver se isso vai dar certo. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor vai dizer, Salmo 61, versículo 3, que o Senhor é a nossa torre forte. No Salmo 18, versículo 10, vai dizer que o Senhor é a nossa torre forte e o justo correrá para o Senhor. Então a gente começa a entender, meus irmãos, que tudo que a gente for fazer começa primeiro da mente, começa primeiro, meus irmãos, daqui. O inimigo tem lutado com a igreja, tem lutado, meus irmãos, com o homem, com a mulher de Deus, aleluia, para frustrar os seus sonhos. Primeiro a batalha começa na mente. Meus irmãos, Uzias sentou e ele pensou. Primeiro, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que sentar e pensar, porque, meus irmãos, o Senhor, Ele vai te dar vitória, porque o Senhor é a sua torre forte no dia da adversidade. Mas para isso acontecer, meus irmãos, nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente vã, porque a mente vã, meus irmãos, quer acusar, a mente vã, meus irmãos, quer apontar o defeito dos outros, a mente vã, meus irmãos, não quer que ninguém cresça, a mente vã, meus irmãos, quando a pessoa está crescendo, quer passar rasteira, mas quem tem a mente de Cristo pensa de outra forma, não quer julgar ninguém. O passado ficou para trás, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar avante, porque lá na frente tem vitória para mim e para você, em nome de Jesus. E a gente vai observar, queridos irmãos, que Abraão, antes de tudo, ele teve a mente de Cristo. Quando Deus falou para ele, pega o seu único filho e leva ao monte Moriá e sacrifica ele para mim. Abraão, meus irmãos, tinha a mente de Cristo. Ele caminhou 3 dias de viagem. Quando ele avistou o monte Moriá, ele falou com o seu servo, fica aqui, que eu mais o meu filho iremos lá adorar o Senhor, sacrificar, e nós vamos tornar a voltar novamente. Abraão estava dizendo, olha, se meu filho morrer, o Senhor vai ressuscitar ele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha a mente de Cristo. Às vezes você está passando por uma luta tão grande, você está passando por uma peleja tão grande e não sabe o que fazer dentro de casa, no serviço, aleluia, na faculdade, onde você trabalha. Mas sabe por quê? É porque o seu edifício, a sua torre está crescendo e as pessoas olhando para você. Quem não tem a mente de Cristo, meus irmãos, ela vai olhar com um olhar de inveja. Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que todo embaraço do inferno, todas as correntes malignas, todos os planejamentos de Satanás, ele vai ter que pegar o
Bíblia vai dizer que quando Abraão pega o cutelo, meus irmãos, Isaac podia ter corrido. Isaac, meus irmãos, ele tinha mais de 20 anos. O pai dele já estava, meus irmãos, aleluia, com quase 100 anos de idade. Ele já tinha mais de 100 anos de idade, ele estava com bastante força. Aleluia. Isaac, ele podia ter largado tudo, mas ele foi submisso à voz do pai dele. Quando você é submisso à voz do Senhor, meus irmãos, nada vai te parar. Se você for submisso à voz do Criador, meus irmãos, o diabo pode colocar na sua mente: você não vai conseguir, mas na sua mente você já criou, aleluia, criou aquela planta para dizer: eu vou vencer. Sabe, meus irmãos, qual o pior inimigo de mim, de você? É quando você chegar na sua casa, você olhar para o espelho e você vê você mesmo. Você mesmo tem que profetizar vitória na sua vida. Tem pessoa que chega na igreja e fala: olha, eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, eu não consigo vencer, eu não sou ninguém. Mas quando você começar a inverter, aleluia, essa palavra, fala: olha, eu sou vitorioso, eu vou vencer, essa bênção para mim, Deus vai assinar embaixo e vai te dar vitória. Jesus está, meus irmãos, falando espiritualmente, dizendo: como, meus irmãos, seguir Ele? Porque, meus irmãos, como ser discípulo dele? Porque seguir Jesus, todo mundo segue Jesus. Se vai olhar, meus irmãos, todo mundo é crente, todo mundo segue Jesus. Mas para ser discípulo, tem que ter renúncia. A Bíblia vai dizer: qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo do Senhor, meus irmãos, é diferente de ser seguidor de Cristo. Você pode seguir alguém no Facebook, você pode seguir alguém no Instagram, você pode seguir alguém até no YouTube, mas para você ser discípulo, você tem que fazer aquilo que o Mestre faz. O Mestre, ele faz o que, meus irmãos? Ele é misericordioso, ele tem os seus atributos incomunicáveis também. O atributo incomunicável, meus irmãos, é a misericórdia, a paz, a união. Aleluia. Quando o óleo descer sobre a tua cabeça, como está escrito no Salmo 133, versículo 2, você vai ter a mente de Cristo e você vai pensar diferente. Não vai julgar, meus irmãos, o passado de ninguém, e daqui para frente é uma nova história que Deus vai escrever. Que os irmãos vivam em união. Para a igreja crescer, meus irmãos, nós temos que viver em união. A Bíblia vai dizer: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tantas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Não importa como você começou, mas o importante é como você vai acabar. Porque tem pessoa que começa bem demais. Tem pessoa, meus irmãos, que você olha para ele e fala: olha, se esse não entrar no céu, ninguém entra. E a gente não sabe do passado de ninguém. Meus irmãos, não importa como você começa, mas o importante é o final da sua história. A Bíblia vai dizer que Uzias, pastor Márcio, ele começou bem demais. Ele sentou, meus irmãos, projetou, aleluia, armas contra os seus inimigos, mas a glória, meus irmãos, começou a soberba, começou a crescer no seu coração, e ele entrou no templo para fazer coisa que não cabia a ele, cabia sacerdote. Ele era da linhagem de Davi, e aquilo, meus irmãos, cresceu no coração dele para o próprio mal. Imagina
Será que as pessoas vão te elogiar? Será que as pessoas vão falar bem de você? Será que as pessoas vão falar bem de mim? Meus irmãos, no passado, Deus jogou no lago do esquecimento. E tem pessoas, pastor Giovanni, que fica lá com um molinete, com vara de anzol, pescando, meus irmãos, o pecado dos outros lá no lago do esquecimento. Mas essa vara vai quebrar, porque o Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui para defender a igreja. Não adianta alguém querer pegar o seu passado, aleluia, e jogar no seu presente. Não adianta. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E hoje, meus irmãos, a gente vê um fracasso, meus irmãos, de muito ministério. A pessoa começou bem demais, mas terminou mal. Começou naquela oração fervorosa, começou no jejum, pregava aqui, pregava ali, mas passou-se o tempo por causa das acusações, e a pessoa ainda não foi alicerçada, não teve a casa, meus irmãos, aprofundada sobre a rocha. Qualquer ventinho que bate, a casa trinca. A pessoa, meus irmãos, enfraquece na fé. E a gente, meus irmãos, tem que tratar as pessoas novas convertidas, meus irmãos, com leite espiritual, não com comida sólida, porque ainda a pessoa não consegue comer uma comida sólida. Nós temos, meus irmãos, que tratar os novos convertidos com leite, meus irmãos, espiritual, falando, meus irmãos, aleluia, o que pode, o que não pode, para a pessoa aprender de verdade, aleluia, para não tropeçar lá na frente. E hoje a queda de muitos, meus irmãos, é esse aqui, ó, apontar o dedo, esquecendo a pessoa que quando aponta o dedo, 3 estão virando para o lado dela. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a gente, meus irmãos, não pode ser juiz. Quem tem que julgar é somente Deus. Apóstolo Paulo, ele chega, meus irmãos, na igreja de Corinto. A família de Cló escreve uma carta mandando para o apóstolo Paulo e fala para o apóstolo Paulo a divergência, a confusão que estava tendo naquela igreja. Uma igreja, meus irmãos, que tinha vários dons espirituais, uma igreja, meus irmãos, que era exemplo para todo mundo ali, mas a igreja, meus irmãos, tinha uma contenda dentro dela, ninguém esperava ninguém, um profetizava, na mesma hora um chamava para revelação, na mesma hora um estava gritando, outro estava pulando. Meus irmãos, nós temos que ter um culto racional. Quem está na frente do altar, nós temos que ter reverência. Pode ser quem for, quem estiver pregando em cima do altar. Amém. Você não chega aqui na frente do altar, meus irmãos, escandalizando ninguém. Para você escandalizar alguém, nós temos que ter prova, e prova concreta. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, traz escândalo até para os visitantes. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que nós temos que edificar a nossa casa e acabar ela. Porque não adianta eu construir, né, espiritualmente falando, minha vida ministerial, e às vezes, meus irmãos, no meio do caminho eu paro. Meus irmãos, com 9 anos de idade, eu aceitei Jesus. 9 anos de idade, meu pastor era o pastor Daniel, depois fui o pastor, aleluia, Robson, depois foi o pastor Daí Moreno. Muito tempo atrás, eu tinha 9, 10 anos de idade. O pastor Jeová também foi o pastor do nosso lado também. Mas quando eu cheguei na idade de 15 anos, o pastor, meus irmãos, sem sabedoria, eu não quero até falar o nome dele aqui, que não importa. Eu estava com um boné do lado de fora da igreja. Ele chegou perto de mim e falou comigo: você está parecendo um bandido de boné. E ele me colocava, eu com 11 anos, eu pregava para os jovens, para as crianças, melhor dizendo. Com 11 anos, ele colocava para me pregar. Ele falou aquilo, meus irmãos, comigo, e ainda não tinha uma mente como eu tenho uma mente hoje. Meus irmãos, eu caí. Eu fiquei triste. Meu pai, mas minha mãe sempre foi da Assembleia. De vez em quando eu ia na Assembleia, meu pai alugou a igreja que fez o contrato na época. Era a pastor da Gomes, em Rio Cabana, 1991, mais ou menos.
Aí meus irmãos passou um mês, 2 meses, falei, esse pastor ele passou coisa na carne, pensei nele. Porque ele me viu ali e tal, de blusa, eu estava trajado como cristão. Passou 3 meses, eu descendo beco. Tinha uma briga entre rivais, de traficante, eu desci o beco. Quando eu desci o beco, meus irmãos, eu tomei um tiro na cabeça. Tomei um tiro na cabeça, a bala, que está vendo os irmãos aqui? A bala estava alojada dentro da minha cabeça. Tomei um tiro na cabeça. Coloquei a mão no muro. Quando eu coloquei a mão no muro assim, minha vista escureceu, eu caí de bruços no chão. Eu não vi que me deu tiro, estava de costas. Eu não sei se foi intencionalmente, não sei. Se ele chegou, alguém pegou, chegou perto de mim e me deu mais 5 disparos. Tudo atravessou, pegou e atravessou, mas meus óculos, meus irmãos, nenhum foi atingido. Glória a Deus! Eu podia ter quebrado o braço, a bala pegou aqui e atravessou aqui, tem uma marca da bala aqui, ó. Os irmãos não me veem também, já vai ver. Eu tenho uma bala em cima da coluna, que ela pegou, ela atravessou. Era para me ficar na cadeira de roda, eu não fiquei. Eu desci num lugar escuro. E eu estou andando, olhando para um lado para o outro, não vi ninguém, muito escuro, mas muito escuro mesmo. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Aí eu lembrei, meus irmãos, da revelação. Quando eu lembrei da revelação, falei, meu Deus, o Senhor falou que eu não ia morrer. O Senhor falou que não ia descer a sepultura. Meus irmãos, eu estava com 25 anos quando isso aconteceu. 24, 25 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Fiz semana passada, se não me falha a memória. Aí, meus irmãos, eu caí. Na hora que eu imagino que estava com uns 10, 15 minutos no chão. Por quê? Porque tinha muita gente, minha família estava toda lá pelo lado Paraíba, naquele beco descendo. Pastor Jeová conhece. E com muita gente olhando assim, falando, olha, ele morreu, o Nelson morreu. Tadinho, morreu. Aí eu vi aquele tanto de vozes, quando eu falei, meu Deus, tem misericórdia, você falou que eu não ia morrer. Meus olhos abriram. Quando meu olho abriu, meus irmãos, eu coloquei a mão na barriga. E o sangue estava jorrando. Minha cabeça estava dando, passei a mãozinha de sangue. Coloquei a mão, atravessei o beco. Travessei a rua, encostei do outro lado da parede. Aí a irmã da igreja de Deus Amor pegou um voto de livramento. A irmã é viva. Ela está lá. Ela congrega na Deus Amor do Santa Cruz. Pegou o voto, ela mora em frente. Eu parei em frente de casa dela, atravessei. Ela falou, meu filho, segura esse voto aqui. Eu peguei o voto de livramento, segurei. Aí, meus irmãos, eu caí, fiquei em coma. Quando eu acordei no hospital regional de Betim. Depois de 6 dias, eu acordei. Todo mundo achando que eu não ia andar, que eu não ia sobreviver, mas eu levantei. Eu não conto esse testemunho, meus irmãos, porque só quando Deus toca o meu coração eu conto. Eu levantei. Glória a Deus! E quando eu levantei, meus irmãos, passou 1 mês, 2, 4 meses, eu já estava andando para lá e para cá. Eu voltei para a igreja. Meus irmãos, e comecei a construir a minha torre. Do zero. Eu que pregava com 11 anos, comecei a construir a minha torre do zero. Quando eu cheguei, meus irmãos, os 30 anos, 30 e poucos anos, o pastor, ele falou, o seu nome está na lista para ser separada de água. Ele falou comigo. Aí os irmãos mais antigos, que tinham 40, 50 anos de ministério, que tinha 30 anos de ministério, falou, olha, esse irmãozinho aí, esse irmão ia ouvir tanta gente ser separada de água, menos esse aí. Glória a Deus! Aí meus irmãos, eu fui lá, fiz a prova, como eu leio o capítulo, eu fiz a prova, passei, São Paulo aprovou. Aí passou, meus irmãos, nem 2 anos direito. Glória a Deus! Eu como diabo, a diretoria me chamou lá em São Paulo. Não foi no Cabana, não foi na sede de Betim, foi lá em São Paulo. O pastor me indicou, a diretoria, meus irmãos, aleluia, eu trouxe aqui a folha, no e-mail, os
foi separado Glória a Deus. para ser presbítero. Eu fui lá em São Paulo e fui ungido a presbítero. Glória a Deus. Aí esse irmão pegou e falou comigo assim, nós orando no monte, e falou assim, ó, corre aqui, irmão Deus. Tá doido o presbítero Sérgio. Ele falou, tá vendo aqui tá de fogo lá, você nunca viu não, né? E se ele for fazer a campanha de 40, 20 dias consecutivos no monte, eu todo dia, não todo dia, mas pelo menos 2, 3 vezes nós vamos no monte. E eu fui na igreja uma vez pregar, e o irmão falou assim, ô pastor, Deus está querendo que você entra mais, Ele quer mais você, quer que você jejua mais. Aí eu levantei a mão, né? Aí ele contou para mim, eu levantei a mão, falei, é você mesmo, pastor. A irmã foi conhecer. Aí eu peguei e falei assim, não sei se era agora, eu falei assim, esse irmão passou, mas eu quero entender qual o propósito de qual jejum. Eu jejuo quase todo dia. Nem que eu vou até dia, uma hora, mas quase todo dia eu jejuo. Jejuo 3, 4 vezes, quem está na fila da obra tem um jejuar, senão acaba caindo. Amém, Senhor. Meus irmãos, aí eu pensei assim, qual o propósito da querendo que eu jejum? Se ela está falando que eu não jejuo, ela está na cara. Mas meus irmãos, olha, eu cheguei e perdoei ninguém. Guardei sempre a revelação comigo. Por isso, meus irmãos, Deus me deu força. Glória a Deus. Não importa como você começou, o importante é como você começou, o importante é como você vai terminar o seu dia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu cheguei numa sede. Estava, meus irmãos, na igreja lotada. O pastor me convidou na sede de Birité. E ele falou, todo mundo aqui, pastor, glorifique o seu gospel. Todo mundo aqui, pastor, ele ouviu o seu testemunho. Falei, pastor, eu vim aqui pregar a palavra, eu vim contar testemunho. Se Deus tocar em mim, eu contarei, mas eu vim pregar a palavra. Eu fui lá pregar a palavra, não contei testemunho. Só conto testemunho se Deus tocar no meu coração. Deus, meus irmãos, fez a minha ser lá na cor, me levantou para me pregar a palavra dele. Eu sei que tem muitas pessoas, meus irmãos, igual o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Coríntios, que me fala a memória: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Para vocês, para eles aí fora, eu não sou apóstolo, não, mas para você é um apostolado na fé. Glória a Deus. Para muitas pessoas, meus irmãos, às vezes julgam nós pela aparência. Mas irmão tem pouca experiência, não sabe, meus irmãos, Aleluia. a caminhada. Glória a Deus. Eu desviei por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra mal falada, casamento é desfeito. A palavra que sai não tem como voltar atrás mais. Por causa de uma palavra mal falada, você joga a pessoa na sepultura. Por causa de uma palavra mal falada, você pode, meus irmãos, erguer como também pode destruir. Então, meus irmãos, antes de falar qualquer palavra, pensa, senta primeiro e pensa no que vai falar. Porque quando a palavra sai, ela não tem como voltar atrás. E a gente vai ver, meus irmãos, ao longo da história, Jesus Cristo, ele pregando, ele falando: olha, aquele que não largar pai, não largar mãe, não largar irmão, não largar esposa e esposo, por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Mas o que Jesus está dizendo? Separar? Não é separar. Você não pode amar mais a sua esposa, o seu filho, do que é Deus. Deus, meus irmãos, ele testou a fé de Abraão. Abraão amava mais Deus. É lógico, meus irmãos, nós temos que amar o nosso filho, a nossa esposa, os seus esposos, tem que amar. Mas primeiramente, meus irmãos, não tem que amar mais a Deus. Porque Deus é o autor da vida. Ele te deu força para você chegar até aqui hoje. E Satanás falou que você não ia conseguir. Satanás tentou te frustrar. Satanás tentou jogar você para baixo. Ele falou que o seu sonho ali não adianta, que o seu filho vai morrer nas drogas, que o seu filho vai morrer no crime. Mas eu quero dizer uma palavra profética: ele pode tentar, ele pode levantar com uma corrente de água, mas o Senhor já orarou contra ele a sua bandeira.